gente, tudo bem? Conforme eu informei no blog, eu tô fazendo o meu primeiro vídeo, tá? Com os pontos principais do crochê, que são 4 pontos, que é o ponto baixo, ponto baixíssimo, ponto alto e a correntinha, tá? Eu vou ensinar pra vocês também a forma de segurar a agulha e a linha, mas aí vocês tentem deixar de uma forma mais confortável pra você durante a elaboração da peça, tá? Bom, essa ponta, que é a ponta principal, que é a ponta inicial do novelo, a gente sempre deixa virada pra gente e atrás da mão, tá? Porque o trabalho, ele vai se decorrer no sentido novelo, tá? E aí, o dedo indicador é o dedo base pra gente poder apoiar a linha, que será sempre, no caso, que a gente sempre vai pegar pra poder aumentar o trabalho. A agulha, esse dentinho aqui, ele serve para poder justamente puxar essa agulha para passar por entre as argolas que vão se formando conforme vai fazendo o trabalho, tá bom? Eu peguei uma linha aqui, que é uma linha 100% algodão 4 fios, e tô utilizando uma agulha 3 milímetros, tá? Mas aí, conforme eu for fazendo as peças, eu vou informando para vocês quais são as linhas e quais a agulha que eu tô utilizando para poder fazer cada trabalho. Bom, a correntinha, ela é iniciada da seguinte maneira. Então, eu vou colocar aqui no meu dedo indicador, que é o meu dedo base, tá? E aí, com o ganchinho virado pra você, eu vou introduzir por baixo da minha argola, que tá no dedo, tá? Vou girar, então ele vai ficar como se fosse um lacinho aqui, ó, tá vendo? Um xizinho. Com a linha na agulha, eu vou pegar com o por baixo da linha, né? E sempre com o gancho virado, eu vou pegar por baixo da linha que tá aqui do lado. E vou puxar, tá vendo que a linha, ela vai ficar debaixo do dentinho aqui, ó. Vou puxar ela por dentro dessa argolinha que eu formei, inicialmente. Ó, então aqui, ó, eu já fiz a minha primeira correntinha, tá? Com a agulha dentro da argolinha, eu vou continuar o meu trabalho. Então, sempre quando for iniciar uma peça, ele vai falar assim, olha, vamos iniciar com 7 correntinhas. Então, você vai repetir 7 vezes esse procedimento, tá? Então, eu vou fazer aqui 10 correntinhas pra gente utilizar como base para os demais pontos. Então, com a minha linha na agulha, eu vou introduzir novamente na linha, seguro com um ganchinho e passo por dentro da argola. E assim, eu vou fazendo as minhas correntinhas. Então, eu já fiz 2, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, olha, aqui é o meu conjunto de 10 correntinhas, tá vendo que ele fica parecendo uma trancinha, tá? Sempre quando a gente for falar, olha, eu quero 7 correntinhas, aí a gente vai fazer os demais pontos. Os pontos, eles são feitos sempre nesse primeiro buraquinho aqui, ó, tá? Sempre que tá virado pra você, ó. Aqui, ó. Sempre esses primeiros buraquinhos de cima, eles serão feitos os demais pontos, que podem ser um ponto baixo, ponto alto, enfim, que eu vou ensinar agora no decorrer do vídeo. Bom, o ponto baixo, ele é feito da seguinte maneira. Para que a gente tenha o ponto baixo inicial para subir, a gente precisa deixar o ponto do mesmo tamanho. Vou dar um exemplo para facilitar. Por exemplo, eu tenho aqui as 10 correntinhas de base que eu tinha feito inicialmente, porém, eu não posso iniciar no mesmo ponto aqui, até porque se eu colocar aqui, ele vai ficar menor que os demais pontos. Então, o que eu faço? Para deixar
o início do mesmo tamanho que as demais, eu inicio com as correntinhas. Então, sempre que for um ponto baixo, são 2 correntinhas. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. E essas 2 correntinhas, ela equivale ao meu primeiro ponto baixo, tá? Então, o próximo ponto, eu vou começar na terceira correntinha, que já é o primeiro ponto, a primeira correntinha das 10 que eu havia feito. Então, eu vou pegar a agulha, introduzir na terceira correntinha. Introduzindo, eu vou dar uma laçada, que é pegar a agulha, a linha do novelo, passar por dentro do ponto de base, e aí ele vai ficar duas argolinhas na agulha, tá? Feito isso, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Ó, ficou as duas na agulha, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma nova laçada e introduzir por dentro das 2 argolas. Então, aí eu já fiz mais o meu segundo ponto baixo. O terceiro ponto baixo é da mesma maneira. Então, eu vou fazer aqui, vou colocar no próximo ponto de base. Então, aqui eu tenho 2 na agulha. Dou uma laçada. Passo por dentro do primeiro ponto, que é o ponto de base, vai ficar mais 2 na agulha, dou uma nova laçada e passo por dentro dos 2 pontos. Então, aqui eu já fiz 4 pontos base, 4 pontos baixos. Bom, o ponto alto, ele é parecido com o ponto baixo, mas ele muda em 2 processos, que é o processo inicial, que é a quantidade de correntinhas, e a quantidade de laçadas do ponto. Então, para o ponto alto, a gente sempre vai subir 3 correntinhas no início do trabalho para poder igualar o tamanho, tá? E aí ele já é contado como um ponto alto. Então, aqui, ó, a gente vai fazer 3 correntinhas, que já é o primeiro ponto, dá uma laçada, então aqui já inicia com uma laçada, ponto baixo não, e aí a gente vai iniciar o nosso trabalho na 4ª correntinha, que no caso seria a primeira das 10 correntinhas que a gente iniciou, tá? Então a gente vai subir 3, deu uma laçada, na 4ª correntinha do ponto de baixo a gente vai introduzir a agulha, deu 3 na agulha. 3 na agulha, a gente dá uma laçada nova e passa por dentro do ponto de base. Deu o ponto de base, ficou 3 na agulha. Uma nova laçada, passa por dentro de 2 pontos que estão na agulha, ele vai continuar com 2 pontos na agulha. Uma nova laçada e por dentro dos 2 últimos pontos para ficar somente 1. Então, aqui a gente já fez 2 pontos altos, tá? Aí, para continuar o processo é o mesmo. Uma laçada por dentro do primeiro ponto, do próximo ponto de base, já puxa a linha por dentro do ponto, ficou com 3 na agulha, uma nova laçada, passa por dentro de 2 pontos, e aí uma nova laçada, um pontinho, uma argolinha na agulha. Então, esse é o ponto alto, tá? Então, sempre que no vídeo eu falar, ó, vamos fazer 4 pontos altos, então seriam 4 desse processo, um para cada ponto da base. Então, o ponto alto é o que utiliza na maioria das peças, tá? Então, ele vai ficar naquela base que a gente fez de 10 correntinhas, ele vai ficando assim, ó.
ele fica com mais ou menos 1 centímetro, geralmente a maioria dos pontos altos, tá? Bom, o ponto baixíssimo, ele é o ponto que praticamente a gente inicia a maioria, finaliza a maioria dos trabalhos, tá? Mas ele também serve, por exemplo, no caso de uma touca, para fazer fica aquele cordão para amarrar, enfim, ele é utilizado também para deixar um pouquinho menor a peça, mas ele fica bem trabalhado também. Então, o ponto baixíssimo, ele é o seguinte, então ele tá aqui, ó, a argolinha tá na agulha, a gente vai introduzir o próximo ponto, dá uma laçada, passa por dentro deste ponto, ele vai ficar com 2 na agulha. Esses 2 na agulha, você vai utilizar o primeiro, que tá aqui, ó, esse primeiro aqui, e vai passar por dentro do próximo. Então, ele só tem uma laçada. Então, a mesma coisa, ó, passa por dentro do próximo ponto, dá uma laçada, e a mesma você passa por dentro. Então, esse é o ponto baixíssimo. Se você trabalhar ele em todos os pontos, quer ver, ele vai ficar bem juntinho do ponto de base. E geralmente ele é feito para finalizar o trabalho, para não ficar uma parte maior. E aí, ou mesmo para andar alguns pontos, para poder começar a trabalhar num determinado ponto da peça. Enfim, ó, como ele fica. Ele fica bem coladinho com o trabalho, tá vendo? Então, esse é o ponto baixíssimo.